nós chegamos naquela época do ano em que tudo parece acontecer ao mesmo tempo. Nós temos muitos compromissos, muitas metas ainda a serem realizadas, aquela correria de final de ano, vários encontros, né, várias situações aí acontecendo ao mesmo tempo. E o nosso tempo, que é tão precioso, nessa época do ano parece que é tão escassa, não é? E junto com tudo isso vem um cansaço que só se acumula, né, e que aí nos derruba bem nessa época do ano, né? Mas a gente está trazendo algo muito importante e uma reflexão muito pertinente, que é sobre a importância do parar e descansar, né? Sem as pausas, é importante que a gente entenda que o nosso cérebro entra numa sobrecarga, ou seja, numa exaustão emocional que vai se arrastando ao longo de muito tempo se a gente acaba não respeitando algo que é muito simples, mas muito importante, que são as pausas, né? Algo que é tão significativo que nos nossos dias corridos a gente acaba não abrindo um espaço para algo que é o que vai fazer de fato toda a diferença na nossa rotina, né? E é importante que a gente entenda que essas pausas do final do ano, elas não são apenas para descansar o corpo, mas também para descansar o nosso cérebro. É importante que a gente entenda que essa época do final do ano, ela não é somente uma tradição ou um feriado. Ela é realmente uma época de renovação das nossas energias, inclusive. Né? Então, o nosso corpo e principalmente o nosso cérebro precisa dessas pausas, né? Porque depois de meses de trabalho, de estudo, dessa correria, o nosso cérebro precisa do tempo para processar tudo o que foi vivido nesse ano, para reorganizar ideias, até para processar novas ideias, inclusive, e até para se preparar para um novo ciclo, para um novo desafio, né? Então, o quão isso faz toda a diferença no nosso cérebro. E quando a gente ignora essas pausas, nós podemos, inclusive, começar o próximo ano já esgotados. E isso vai ter um prejuízo na nossa produtividade e na nossa criatividade. Né? Então a gente acaba usando às vezes essas pausas do final do ano aí para organizar outras coisas, né? Para aí fazer check em outras situações, né? E aí já tem uma consequência para o início do ano, que é já entrar sobrecarregado, e isso vai causar danos, inclusive na nossa atenção, na nossa percepção, na nossa tomada de decisão, e inclusive na nossa memória e no nosso estado de humor. Então, muitas vezes, a nossa irritabilidade pode estar super relacionado à falta desse descanso, essa desconexão que a gente está exigindo do cérebro muito mais do que ele consegue de fato nos oferecer, né? Então, esse estresse acumulado pode comprometer a nossa saúde física, é claro, mas principalmente a nossa saúde mental, nos afastando até mesmo de momentos importantes com quem a gente ama e das coisas que realmente são importantes para a gente, né? Então, pequenos momentos que vão fazer toda a diferença no nosso dia e ao longo do nosso ano, né? Sem essas pausas, a gente precisa ter um entendimento que o estresse se acumula, o cansaço mental então aumenta e o corpo vai responder então com sinais de alerta. Isso. Né? Então a gente precisa ficar atento aos sinais que o nosso corpo nos dá, ouvir esses sinais, bem como eu coloquei, né? Dificuldade de concentração, irritabilidade, problemas de saúde, toda essa sobrecarga, ela vai ter uma consequência bem importante que a gente vai aí estender ao longo do tempo, né, Raquel? Isso, e tem só uma coisa muito importante, que a gente tem tido tantos estímulos de tudo que é lado, é um bombardeio de estímulo, que eu acredito que nesses últimos tempos a gente sofre de uma exaustão por excesso de estímulo. E aí eu marquei aqui numa listinha de forma bem analógica algumas dicas para a gente tentar seguir nesse momento de pausa, nas férias. E na nossa percepção, a mais essencial é desconecte-se.
Então, tire um tempo longe das telas, longe das redes sociais, do celular, deixa ele de lado, aproveita para estar presente naquele momento, naquele lugar diferente que você está nas férias ou na sua casa, mas larga um pouquinho as telas para poder fazer um descanso de tanta informação. Outra coisa que a gente acha fundamental é a conexão com a natureza. Exatamente. Independente de onde você vai estar, se na praia, né, no campo, na sua casa, tenta nos arredores se conectar com a natureza, usar os 5 sentidos para estar presente. Então, tato, olfato, paladar, audição, visão, que se conecta com o que você está vendo. Se conecta no presente. No presente. Né? Saboreia aquele momento, esteja ali captando todas essas memórias para que realmente depois você possa então resgatá-las quando precisar. Né? Exatamente. Aproveita, saboreia os alimentos que você está comendo nesse período, né? Presta atenção, ouve os barulhos da natureza, dos pássaros, da água, aonde você estiver. Outra coisa também que às vezes é isso que a Mayri falou, assim, a gente preenche as nossas férias com tanta coisa, tudo tão programado, e aproveita para deixar um tempo livre para a espontaneidade, né? Não deixa tudo tão programadinho, deixa aquele tempo para não fazer nada, ou para decidir de última hora o que está com vontade de fazer. E o importante, né? Não fazer nada sem culpa. Isso, né? Porque às vezes a que gente difícil, tá né? fazendo alguma coisa, mas está se cobrando porque não está priorizando, né, algo lá fora, né? É como se não fosse permitido não fazer nada. Exato, exatamente. Né? Eu preciso ocupar com a gente alguma tem que coisa. estar sempre sendo produtivo, mas não para refletir de que o descanso é algo produtivo para o nosso cérebro. Né? E o tempo desse descanso cada vez está menor. Exatamente. Então, se a gente de fato não aproveita esse tempo para pausar, para descansar, para se desconectar dos estímulos da rede e para se conectar com o essencial, com a natureza, com as pessoas que a gente tanto ama, a gente não reabastece as energias. E também outra coisa interessante é aceitar o momento como ele é. Então, nem sempre nesse período de férias, de pausa, as coisas vão sair como planejado. E é até uma forma de a gente ressignificar a nossa rigidez das programações, né, das regras, de estar tudo sob controle. Saiu do planejado, ok, aproveita aquele contexto que você tem naquele momento para tentar desconectar, para seguir essas dicas e recarregar as energias. Importantíssimo, condição básica de fato para a gente poder começar um novo ano com espaço para reorganização, para pensar em novas metas, novos planos. Então a gente precisa esvaziar para depois poder colocar com qualidade o que precisa entrar. Né? Isso. Que isso é tão importante, né? E aí vem o olhar, né, Raquel, que a neurociência nos traz que o melhor momento, de fato, para a gente fazer um novo planejamento, novas metas, olhar para os novos objetivos, seria, na verdade, após esse descanso. Porque o que acontece? A gente geralmente tende a fazer os nossos novos objetivos, os nossos cronogramas em dezembro, onde o nosso cérebro está exausto, sobrecarregado, e a gente acaba até fazendo metas irrealistas. A gente acaba fazendo muitas metas, que vai treinar todos os dias, que vai comer saudável a todos os momentos, e depois acaba não acontecendo isso, e vem aí então a cobrança e a frustração. Então, o melhor momento para a gente fazer os nossos cronogramas, as nossas metas para o próximo ano, é no próximo ano. Que interessante isso, porque vai contra uma cultura que o final do ano é como se... aquele momento que você vai parar para refletir sobre tudo que você viveu, o que não fez, o que fez, o que precisa ser feito, né? Mas a gente tá com o cérebro muito sobrecarregado, né? A gente tá com o cérebro exausto, né? Então, todas as escolhas que ele vai fazer não é conexão, não tá conectado.
né, com a realidade do dia a dia que a gente realmente vive. Então a gente começa até, vamos colocar assim, a romantizar o cronograma do outro ano, né? Verdade. A gente não conseguiu fazer esse ano. Qual vai ser a diferença de colocar 1001 coisas e achar que vai conseguir dar conta, né? Aí vem a cobrança e a frustração. Então o melhor momento para a gente realmente fazer o olhar para as nossas novas metas, para os desafios que a gente quer aí, né, acabar desenvolvendo e tudo mais, é janeiro e fevereiro, onde a gente está descansado, o nosso cérebro já está mais conectado com a realidade do momento em que a gente está vivendo, e é onde a gente passa a tomar, então, boas decisões se a gente respeitou o descanso. Isso, ele já consegue absorver. Exatamente. Então, essa tomada de decisão, ela já vai estar mais conectada e mais clara. Né? Então, esses momentos de descanso, é importante que a gente entenda que eles nos ajudam a começar o próximo ano mais focados, então, na realidade, né? No presente, renovados e prontos para encarar, então, esses novos desafios com energia e com a clareza também. Então, respeitar essas pausas de final de ano não é perder tempo. Isso é muito importante que a gente realmente conecte com essa ideia, né? Fazer essa pausa não é perder tempo. Fazer essa pausa é combustível para melhorar a nossa qualidade de vida e a nossa saúde mental, né? E aí, então, se preparar para tudo que está por vir. Fazer esse descanso é o primeiro passo para a gente ter, então, um ano novo mais leve e mais equilibrado. Então, essa é uma colocação que a gente veio trazer, que é tão importante para essa época do ano. Para esse final de ano, eu, Raquel, a Mairielle, a gente deseja que vocês tenham um tempo de pausa com qualidade, que vocês se conectem com o que é mais essencial para a vida de cada um, para que a gente possa começar um 2025 revigorado e nessa pausa ganhar esse tempo para nossa máquina poder seguir em frente da melhor forma. Exatamente. Não era bem o que eu queria falar, mas